ações 2023/1. Esse item 01 acho que talvez seja o mais trabalhoso aqui, não lembro todos, e tem outro que precisa ter mais cuidado na hora de observar. Vamos ler. A eletrostática e a eletrodinâmica são partes da eletricidade que estudam os fenômenos ligados a portadores de carga elétrica em repouso e em movimento, respectivamente. A eletrostática estuda cargas elétricas ou portadores de carga elétrica em repouso. A eletrodinâmica já estuda portadores de carga elétrica em movimento. Eu pus esse exercício em eletrostática porque, para mim, tem mais itens que dependem de eletrostática do que dependem de eletrodinâmica. Inclusive, vai ter um item aí que é eletromagnetismo, que é o último, tá? Levando em conta esses campos de estudo, assinale o que for correto. 01. Uma partícula, isso aqui é mais interessante, então presta atenção. E é mais difícil, eu acho. O item mais difícil dessa questão. Uma partícula de massa m e com carga positiva Q, então ele fala que é positivo, o valor é Q, gira em órbita circular uniforme em torno de uma partícula também de massa m, carregada com carga menos Q, ou seja, carga negativa. Se essa é positiva, essa a menos Q tem que ser negativa. Sendo o raio da órbita igual a r, então podemos afirmar que a frequência do movimento será dado por módulo de Q por 2πr raiz quadrada de K sobre mr, onde K é a constante eletrostática do meio. Nossa, será? Como que eu chego nessa conclusão sobre a frequência? Você vai ter que lembrar lá de cinemática, de movimento circular uniforme, tá? Te aviso logo. Mas primeiro, desenhe, enxergue, reproduza o que você está entendendo. Item 01. Então, ó, eu vou colocar aqui uma carga positiva, ela gira em torno de uma carga negativa. Então, vou colocar aqui a carga negativa. E aqui a carga positiva. Acho que pra mim, né? Aí. Aqui fechar o desenho bonitinho. Carga positiva girando em torno da carga negativa. Bom, qual é a força? Tá? Se eu estou supondo a força de natureza eletrostática, tá? Ele fala aqui que eles têm massa. Porém, ele não fala se isso aqui está num plano vertical, então eu não posso considerar peso aqui. O que eu posso considerar é que é a força de atração entre eles, vou focar aqui no corpo que está girando em órbita, essa força aqui é de natureza elétrica, porque cargas opostas se atraem, e ela, como só existe essa força, eu não posso considerar o peso aqui, eu não sei nem se esses corpos estão na vertical, então supor que só existe força de natureza elétrica, tá? Ela vai fazer o papel da força centrípeta. Se você lembrar bem, eu devo ter falado isso nas aulas de dinâmica, de dinâmica, que a força centrípeta ela não é uma força que existe por si só, ela é uma resultante de forças. Ela é um somatório de forças, ela não existe sozinha. Se não tiver nenhuma força ali para fazer papel de centrípeta, ela não existe. Ela é como se fosse um papel de teatro. Vocês vão fazer papel de árvore na peça, aquele pessoal que não gosta de decorar fala. Tem um monte, né? Na minha época na escola tinha um monte. Quero ser árvore. Não quero ter que decorar fala. Então aqui você e você farão juntos papel de árvores, ou de um dragão, né? Vai ter aquele dragão comprido, várias pessoas fazem um dragão. Você e você farão papel de dragão. É a mesma coisa. Aqui só tem a força elétrica, mas se tivesse outras forças aqui na direção, apontando para o centro de curvatura, a somatória resultante de todos esses vetores, juntos vocês vão fazer o papel de dragão, força centrípeta. Farão o papel de força, entenderam? Força centrípeta não é uma força que existe por si só. Ela é o nome que se dá ao papel que vai ser executado por uma resultante de forças que estão ali na direção do centro, ou contra ou a favor do centro. Tá certo? O somatório tem que dar a favor. A resultante tem que dar a favor, senão o corpo não está no movimento circular com o centro ali para o centro de curvatura. Bom, dito isso, vamos lembrar que a força elétrica ela pode ser calculada por... vamos colocar aqui ó, as equações que eu vou precisar. Força elétrica ou força eletrostática. Eu dei uma equação na questão anterior, né, que é o F sobre Q, mas vou dar a primeira aqui que vocês aprendem, que é K módulo de Q1 módulo de Q2 sobre a distância ao quadrado, tá? Onde aqui são as cargas que estão se atraindo. Eu conheço K, Qzão, Qzinho. Pode ser. Qzão, Qzinho você usa mais quando você tem a certeza que uma carga é grandona e a outra é de prova. Mas ela tem esse aqui é um caso mais genérico, serve para qualquer par de cargas, né? Ela representa qualquer par de cargas que estão se atraindo. Outra fórmula que eu tenho que lembrar é força centrípeta, que é lá da dinâmica, né? Mas vou colocar aqui.
força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Não, sobre 2 é energia cinética, sobre R. Isso. Não confundam, que nem eu quase fiz agora. Por enquanto é só. Vamos substituir aqui. Então, a força elétrica vai ser igual, né? Ela faz o papel de força centrípeta. Então, vai ter o mesmo valor da força. Se eu calcular a força centrípeta, dá a força elétrica. Porque só existe a força elétrica aqui, apontando na direção do centro. Então, ela vai ter que fazer o papel sozinho de centrípeta. Então, aqui vai ficar K, módulo de Q, que é uma das cargas, módulo de menos Q, sobre a distância entre elas, né, que é o raio ao quadrado. Pus ao quadrado certinho aqui, né, a distância D ao quadrado. E aqui vai vir a massa do corpo que está girando, seria a massa desse aqui, mas os dois têm a mesma massa. A velocidade com que ele está girando sobre R. Aí eu multiplico por R os dois lados, corta, corta. Aqui vai ficar K, módulo de Q é Q, porque ele falou que é positivo, módulo de menos Q é Q também. Eu já posso passar o M para cá, R vezes M igual a V ao quadrado. Eu queria que coubesse aqui. Vou fazer o seguinte, peraí. Vamos lá. Vou ler um pouquinho isso aqui também, né? Então, V vai ser a raiz quadrada de K, Q ao quadrado, sobre R vezes M. O Q eu podia tirar da raiz? Pode, eu não vou tirar agora não, estou afim. Pode tirar se quiser. Depois eu tiro, daqui a pouco eu tiro. Kq quadrado, Q vezes Q, sobre Rm. Pronto, e agora, o que eu faço para achar a frequência? Tem que ficar pensando qual fórmula que eu lembro, qual equação que me lembra, que está incluso nesse assunto aí, que é o movimento circular uniforme, que relaciona a velocidade linear, né, que é essa velocidade aqui tangencial à trajetória, com a frequência do giro. Lá em movimento circular uniforme, MCU, você aprendeu, espero eu, se não está lembrando agora, não está aprendendo agora, que a velocidade linear pode ser calculada como 2πr sobre t, que seria o período, ou vezes f. E aí está a nossa frequência. Pronto. Agora eu vou vir aqui fazer a continuação do 0,1. 0,1, continuação. Então, velocidade linear, 2πrf. Se eu isolar o f, vai ficar v dividido por 2πr, que é o mesmo que v vezes 1 sobre 2πr. Por que eu estou escrevendo assim? Porque o v já é uma fração, tá? Não quero que fique fração sobre fração. Então, agora eu já vou tirar o q, vai ficar q raiz de k sobre rm. Vezes 1 sobre 2πr. Agora, se dá uma olhadinha no peixe lá, né? Como está escrito lá. Tem um detalhe. Ó, é Q? Será que é Q mesmo? O certo é o quê? Módulo de Q. Raiz quadrada. Né? Isso aqui estava aqui, ó. Q quadrado. O que a gente aprende na matemática? Raiz quadrada de um valor que a gente não conhece ao quadrado, a gente tira com o módulo. Se bem que o Q eu sei que é positivo, né? Então não estaria errado colocar o Q sem o módulo. Porque o módulo de Q, como eu sei que Q é positivo, é o próprio Q. Mas também não está errado colocar o módulo de Q aqui. Tá? Eu vou colocar para ficar igual a equação. Não está errado. Q sobre 2πr, né? Esse aqui então eu já escrevi aqui fora. Sobre 2πr vezes a raiz de K dividido por R vezes M. É isso que está lá? Módulo de Q sobre 2πr raiz de K sobre MR. Eu escrevi RM. Eu ajeito para ficar igual, tanto faz a ordem do produto. Só para ficar igual. Então está corretíssimo, tá? O 0,1, mas não era fácil de ver. Tinha que juntar aí força centrípeta, movimento circular uniforme, força elétrica. Correto. Sobre a eletrização por atrito, podemos afirmar 1. Os corpos se eletrizam sempre com cargas elétricas de sinais contrários. Verdade. Na eletrização por atrito, isso é bem eletrostático. Eu não lembro a série triboelétrica de Corr, tá? Então me perdoem se eu colocar a carga errada aqui.
Mas o caso mais comum é quando você atrita o pano de lã com um bastão de vidro, né? Se eu não me engano... eu posso trocar aqui, me perdoe, se eu não decorei essa atribuição, porque outra questão dá quando precisa, né? Mas o que eu sei? Quando você atrita os dois, um fica com uma carga, vou chutar aqui que aqui é a carga negativa, e o outro fica com a carga oposta. Por quê? Os elétrons que estão mais, com esse atrito, que estão mais perto, eles fáceis de soltar, com o atrito eles passam de um corpo para o outro. Então, além de eles ficarem com cargas opostas, porque o que acontece? Esses elétrons, digamos que se eu acertei aqui o sinal, esses elétrons passaram, na hora de atritar, passaram para o pano para a lã, né? E saíram do vidro. Então, o vidro ficou com excesso de cargas positivas. Não é que ele não tem cargas negativas, não é? É que ele tem mais cargas positivas que negativas. E esse excesso de cargas positivas é exatamente o mesmo módulo do excesso de cargas negativas da lã, porque os elétrons pularam do vidro ou da lã, não pegaram de fora do sistema lã-vidro, né? Os elétrons que foram para a lã foram roubados do vidro. Então, a carga em excesso negativa aqui tem o mesmo módulo da carga em excesso positiva no outro. Então, além de eles terem sinais trocados, em módulo, as cargas são iguais. Então, 1. Os corpos se eletrizam sempre com cargas elétricas de sinais contrários, perfeito. 2. As quantidades de carga elétrica dos corpos eletrizados após o processo têm sempre o mesmo valor absoluto, perfeito. 0,4. O conjunto de grandezas campo elétrico, potencial elétrico, força elétrica contém exclusivamente grandezas vetoriais. É verdade? Campo elétrico depende de direção e sentido e intensidade? Sim. Força elétrica, eu já pulei de propósito, sim, né? Depende, faz sentido falar força elétrica na vertical para cima é diferente da mesma força elétrica, 2 newtons, para vertical para baixo. Agora, potencial elétrico para esquerda ou para direita não tem, gente. Potencial elétrico não é uma grandeza vetorial, ele não depende de direções, você não fala assim, o potencial daquele ponto é 3 volts para cima, não, é 3 volts, ponto, já está definido. Tá? Potencial elétrico é uma grandeza escalar. Não depende de direção e sentido para ficar definida. Tá? Então, não é exclusivamente grandezas vetoriais, porque potencial elétrico não é. Então, a 0,4 está fora. 0,8. A unidade de grandeza potencial elétrica, de novo, no Sistema Internacional de Unidades, SI é o Joule por Coulomb. É sim, como que eu sei? E de novo, como eu falo, o RPG não larga o osso da análise dimensional, não tem jeito, não consegue deixar uma questão sequer sem análise dimensional. E é legal, você tem que saber isso mesmo. Para diversos vestibulares, só que aqui ela cobra direto, né, na veia. Agora é o 8, né, 0,8. Então, se você parar a pensar, cadê? Se fala do potencial elétrico, que é o volt, né? Se você pensar aqui, cadê? Quais são as formas de potencial elétrico que você pode usar aqui que usa? Ele usou Joule por Coulomb. Joule é energia, Coulomb é carga, né? Eu tenho, por exemplo, que o trabalho da força elétrica é Q vezes U. A gente vê isso, a gente viu até na aula, a gente usou isso para energia potencial elétrica acumulada, né? Após um trabalho ser executado sobre a carga elétrica, é Q vezes U. Por que o senhor escolheu essa forma? Porque ela tem o U, que é o que eu quero, que é o volt, tem o Coulomb, e tem aqui o trabalho, que é energia sendo transferida, né, de um corpo para o outro. Então, eu posso afirmar aqui, se eu isolar o U, que ele pode ser calculado como o trabalho da força elétrica dividido pela carga, ou seja, Joule por Coulomb. Por isso que eu gosto de pensar em alguns exercícios de eletrodinâmica, quando o elétron passa pelo gerador, que ele ganha, né, tem aquela diferença potencial no gerador, né, a força eletromotriz, ou se ele não for ideal, tem ali a DDP que ele manda para o circuito, é exatamente quantos joules a mais, né, as cargas que passaram por ali agora tem, porque elas ganharam energia para poder completar mais um ciclo ali no circuito. Então, é quantos joules cada grupo de 1 coulomb de carga recebe. É exatamente isso. Se fala que é 10 volts, significa que cada coulomb de carga que atravessa o gerador recebe 10 joules de energia. Bem legal, né? Então, é uma coisa bem legal de você gravar, porque precisa muito, aparece muito. Joule por coulomb é equivalente a volt, tá? É uma unidade equivalente a volt. Então, continuando. A unidade de grandeza potencial elétrica do Sistema Internacional de Unidades é o Joule por Coulomb. Sim, ou volts, dá na mesma, os dois são SI. Enquanto a da grandeza campo elétrico é Newton por Coulomb. Essa que eu mostrei na questão 1 dessa aula, né? Basta pegar que o campo elétrico é a força eletrostática, o campo eletrostático, dividido pela carga de prova.
isso aqui é em newtons, isso aqui é em coulombs. Então você pode colocar em newtons por coulomb, assim como eu tive que também podia colocar por volts por metro, por causa do EVSD igual a U, né? O EDU. Então as duas unidades, tanto newtons por coulomb ou volts por metro, são unidades equivalentes aí para campo elétrico, tá certo? Então, de novo, onde é a grandeza potencial, enquanto a grandeza do campo elétrico é newtons por coulomb. Perfeito. Uma partícula carregada com carga negativa é lançada com certa velocidade que forma um ângulo de 60 graus com o vetor campo magnético. Olha o eletromagnetismo aparecendo. 60 graus. Logo, podemos afirmar que essa partícula fica submetida a um movimento helicoidal uniforme, MHU. Nem sabia que tinha essa sigla, ou não lembrava. Movimento helicoidal uniforme tem uma sigla. Eu conheço o movimento, mas não tinha uma sigla assim, habitual para usar. Bom, olha só. 16. Vamos lá. Vou colocar aqui um campo magnético entrando na folha de papel, aqui na tela do computador. Não sei como você está olhando aí. Tá bom. Você acostumou muito a olhar exercícios mais padrão, mais fáceis, digamos assim, mais simplificados, para não dar esse problema do helicoidal. Que ele coloca a velocidade da partícula exatamente perpendicular ao campo magnético, né? O campo magnético é esse aqui que está entrando na folha. Então, se você olhar aqui para a minha mão, um está entrando aí na tela e o outro, eu vou fazer esse aqui, um está entrando na tela e a velocidade está assim. Então, elas formam 90 graus, tá certo? Formam 90 graus. Portanto, aí você usa o quê? A força magnética, né? É ela que vai te revelar essa parte do movimento. Ela é um jeito de você observar esse movimento helicoidal. A força magnética, ela é dada por carga, pelo módulo da carga aqui, que você arremessou. Esse aqui é o módulo da força magnética, eu não pus o vetor. O módulo da carga, vezes a velocidade que você arremessou, vezes a intensidade do campo, vezes o seno entre as grandezas vetoriais aqui desse lado da igualdade, esse membro da igualdade, que é o V e o B. Quando o seno ele é 90, você vai ver que o seno é 1, né? 90 graus, que é o caso aqui, o seno é 1, então fica só QVB. Mas tem outra maneira de você interpretar isso. Olha só. Eu posso reescrever essa equação assim, ó, V... Vou tirar a flechinha aqui, que eu estou usando o módulo. Eu botei só para você lembrar que o θ é o ângulo entre as grandezas vetoriais aqui desse membro da equação. Eu vou escrever como V seno θ vezes B. E agora vamos supor que essa carga penetrou esse campo. Vou fazer um desenho diferente aqui, para ficar mais fácil de ver. Vamos supor que o campo agora magnético está assim, horizontal para a direita. E eu vou arremessar a carga com essa velocidade aqui, ó, na diagonal, formando um ângulo para formar o ângulo de 60 graus que ele falou. Aqui ficou parecendo menor, mas tudo bem. Observe que o V seno de 60, onde que ele estaria? Eu já dei aula de decomposição de vetor, quase certeza também para o UEPG. Se não, constrói uma lista lá de dinâmica, eu não lembro agora a parte que tem vetor, acho que tem dinâmica vetores, que você vai encontrar explicações também sobre isso. Como que eu decomponho aqui? Ó? Eu faço VY, vou lembrar vocês também aqui, VY, e aqui é o VX, correto? Aí o VY eu posso deslocar para cá, eu tenho liberdade, contanto que eu mantenha a direção, o sentido e o comprimento, eu coloco o VY aqui, forma 90 graus. O VY é o cateto oposto, então ele é o seno, é o V seno, então o VY é o V seno θ. E o Vx seria o V cosseno. O que me interessa aqui é o Vy. Então, isso aqui é o Vy. Eu podia escrever a equação da força magnética como Q Vy, que é a componente vertical, que seria exatamente a que fica perpendicular ao campo, vezes B. O que essa equação está me dizendo? Que a força magnética só atua sobre a componente vertical. Tá vendo que sumiu o seno θ agora? Eu compactei V seno θ em Vy. Agora a equação oficialmente não tem mais o seno θ. Mas eu tenho que colocar o Vy. Por quê? Está me dizendo que a força magnética só tem intensidade, só se aplica na componente vertical. Como aqui a força inteira era a componente vertical, ela está integralmente vertical B, então é o próprio B, é o próprio V. Mas quando ela faz um ângulo que não seja 90,
aí você pode interpretar que o campo magnético vai atuar somente sobre essa componente. E essa componente vai ficar livre para seguir sua intensidade, direção e sentido. Ele não mexe. Então, o que você aprendeu? O campo magnético não mexe com velocidade paralela a ele próprio. Ele só cutuca a componente perpendicular. Então, quando você lança com ângulo de 60 graus, essa componente paralela vai ficar intocada. Essa perpendicular vai provocar um movimento circular. Então, o que vai acontecer aqui, eu não sei se eu consegui desenhar tranquilamente, deixa eu ver, regra da mão esquerda, né? Regra da mão esquerda, FBV. O V tá para o V, eu vou pegar só a componente vertical, VY. FBV, o V está para cima, o B está para lá, então o F, se eu não errei aqui, acho que não errei não. O B, a força magnética aqui vai estar entrando no papel, na hora que ela entrou aí no campo. Então, sobre essa força, vai atuar um campo que vai fazer ela começar a girar. Só que esse VY não vai ser mexido, então ela vai continuar com uma componente para a direita. E a VY a VX, perdão, vai continuar com essa componente para a direita. E o VY vai se transformar no movimento circular uniforme. Então, vai juntar um movimento circular uniforme com o deslocamento para a direita. O que é isso? Um movimento helicoidal uniforme. Toda hora que o ângulo não for 90 graus, você lembra que o campo magnético atua só sobre o VY. Quando é 90 graus, o VY é o próprio V. Então, tanto que aqui o seno de θ vira 1 e vira QVB. Mas quando não é, ele atua só sobre a componente VY e o VX continua intocado. Inclusive, se eu quiser saber a velocidade para a direita, é só calcular o VX, a velocidade desse movimento para a direita, porque ele vai avançando enquanto gira. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, medita aí sobre isso, vai vendo outras questões que uma hora o conhecimento decanta, aí você cai a ficha. Então, sim, deixa eu ver se aqui está tudo certo. Uma partícula carregada com carga negativa é lançada com certa velocidade. A carga negativa aqui não vai influenciar muito. Positivo ou negativo só vai mudar o sentido da força. Nesse caso aqui viria para o giro para o outro sentido, né? É lançada com certa velocidade que forma um ângulo de 60, não é 90. Então, se não é 90, vai surgir helicoidal, porque uma fração dele vai ficar intocada, o Vx, com o vetor campo magnético. Logo, podemos afirmar que essa partícula foi submetida a um movimento helicoidal uniforme. Perfeito. Então, fiquei com 16 mais 8, 24, 26, 27. Gabarito, 27.